que a gente agrega ao nosso trabalho, que é, estamos a falar de música, tá bem? Esse instrumento aqui, que é o ukulele, parece um cavaquinho, não é? Que, na verdade, foi daí que surgiu o cavaquinho. Se eu levasse a guitarra para a rua, não chama atenção, porque o pessoal olha e diz assim, bom, vamos ver o que é que vai sair daí, porque guitarra toda a gente conhece. Então, você tem que ser muito virtuoso para fazer alguém dizer assim, uau! E eu não sou isso. Então, eu vou levar o ukulele. E não preciso nem tocar. Só o fato de eu mostrar o ukulele, eles olham, epa! Que instrumento fabuloso! Vamos ver o que é que vai sair daí. Aí a gente começa a tocar, o som do ukulele é tão agradável, tão doce, que encanta as pessoas. Só que eu faço uma outra coisa. Eu adquiri um outro instrumento, comecei a aprender, não toco nada, apenas engano, que é guitarra havaiana. Sabe aquele som das ulas, né? Pronto, então eu comprei isso também. Disse, estou instigado, vou comprar uma guitarra havaiana. Pedi pelo eBay, veio, comprei, né? Aprendi em casa e agora estou tocando. Então, tem um pessoal que toca o ukulele, a Yolanda também toca a guitarlele, que é um outro instrumento, tem um outro que toca percussão, e quando a guitarra havaiana entra nessa música, o pessoal, olha, chama uma atenção, é uma coisa impressionante. Então, há um outro ingrediente no trabalho que capta a atenção. Tudo tem que ser para captar a atenção, nem que eu tenha que ficar tocado de costa, né? Para o pessoal ficar prestando atenção em mim. Eu quero que olhem para mim, eu quero que me deem atenção, e eu quero aproveitar o máximo que eu puder deste 1 minuto de atenção que me dão. Então, quando você canta a música ao ar livre, lembre-se, você tem 1 minuto apenas para resolver o assunto, e é por isso que eu não abro mão dos cânticos da APEC, porque os cânticos da APEC têm permitam-me usar aqui a expressão, essa magia, né? Ou seja, esta coisa fantástica de resolver a questão em menos de 1 minuto, inclusive. Nós vamos falar um pouco sobre os cânticos da APEC, tá bem? Agora, olha só, gente, eu vou colocar aqui uma imagem, que sou eu. Não é essa, é a outra. Não sou eu quando era pequeno, não, viu? Essa daí. Sabe o que significa isso? É um martelo tentando arrancar um parafuso, você já viu? Já tentou usar um martelo para arrancar um parafuso ao invés de uma chave de fenda? Sou eu nesse assunto aqui de música e louvor, tá bem? Porque, veja só, eu não sou ministro de música, não tenho um dom para ministração de louvor, não é essa a minha tarefa, não é esse o meu chamado, não me sinto muito à vontade aqui em cima, tremo de medo de fazer uma coisa errada, ainda mais Gilberto ali me olhando toda hora, né? E os outros obreiros da PEC ali, a Auralice, quero ver se ele vai fazer aquilo que eu disse quando era estagiário, né? Não vou fazer nada daquilo que ela falou, tudo errado, né? Veja só, eu sou igual a vocês. Se tem alguém aqui na plateia que não se sente à vontade, então você está exatamente como eu, tá bom? Agora, o que eu vou partilhar com vocês são coisas da minha preocupação, aquilo que eu sinto necessidade de aprender. Então, eu acho que é justo partilhar isso convosco, tá bom? Para que vocês pelo menos saiam daqui aliviados. Eu pensava que era só eu que tinha esse problema. Então, eu também tenho, eu preciso aprender essas coisas, e eu quero que você saia daqui com um formato diferente de um martelo, talvez como uma chave de fenda. Se não der, olha, que Deus te utilize como martelo mesmo, né? Porque é isso que Deus está a fazer aqui, Ele está tentando arrancar um parafuso com um martelo, também. Arranca, mas faz um estrago danado, né? Faz um estrago na madeira e no parafuso. Mas a coisa funciona, termina funcionando, né? Então, olha só, gente. Há uma coisa que me impressionou muitíssimo ontem, e eu já vinha pensando neste assunto, e por incrível que pareça,
Deus alinhava as coisas de forma que as coisas vão se encaixando, né? O pastor ontem, da janela 1040, né? 414, janela 414, é porque missionário é assim, vive com um monte de estatística na cabeça, né? Então, a janela 414, ele citou este versículo aqui, da boca dos pequeninos. Eu acho que não está funcionando aquele trato nosso, não, né? Ok. Da boca dos pequeninos e das crianças que mamam, Deus suscita o perfeito louvor, né? É verdade. Então, eu não vou gastar muito tempo nisso, não, mas vamos lá ver. Há coisas importantes aqui que nós precisamos considerar. E eu fiquei me perguntando, como é que Deus pode suscitar o louvor enquanto a criança está mamando? Porque ela nem pode chorar, nem pode sorrir, nem pode balbuciar, né? Gagá, gugu, guegué, né? Não pode fazer isso, porque está a mamar, né? Então, o que é que acontece naquele momento? Então, na verdade, a leitura que eu faço dessa expressão, e não preciso ir fazer, não sinto necessidade de fazer uma exegese do texto, porque para mim a coisa fica muito clara, é que acontecem 3 coisas neste momento, ou pelo menos nesta fase belíssima da nossa existência. A primeira coisa é isso aqui, olha. A criança está a mamar. Não está a funcionar. Agora, isso. A primeira coisa é a criança está a mamar. Neste momento, ela não faz nada, ela não diz nada, ela só mama. Sabe o que é que isso tem a ver com o louvor? O louvor perfeito que as crianças podem dar junto com os professores, perceba, um princípio. As crianças não podem louvar se o professor não louvar também, ok? Você não pode esperar que as crianças louvem a Deus se você também não louva naquele momento. Então, naquele momento, você não é professor e a criança não é aluno. Os dois são filhos de Deus louvando ao Senhor. Neste momento, não há acontecendo nada a não ser Deus fazendo a parte dele. Deus está alimentando. A mamãe aqui está alimentando a criança. O perfeito louvor é aquele louvor que deixa-nos diante de Deus completamente dependentes dele. Okay? As crianças têm que entender isso. No louvor, o louvor perfeito que agrada ao Senhor é aquele que, se for preciso, até me calo. Quem diz que louvor tem que ser sempre cantado? Se for preciso, até fico calado, porque Deus está me alimentando. Eu acho que não há coisa mais bela, ou que agrade mais ao Senhor, que é uma declaração de total dependência. Davi, o mestre do louvor, da música, ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Ele está assumindo um papel de ovelha. Você sabia que as ovelhas não deitam em verdes pastos, se ela não estiver bem alimentada? Em Portugal tem muitas ovelhas, eu lido com ovelhas toda hora. Há um dia, 200 ovelhas atropelou o meu carro. Elas apareceram do nada, mesmo, sério. Partiu os retrovisores, 200 ovelhas, mais ou menos, que eu contei, né? As ovelhas, eu observo muitas ovelhas perto, nós moramos numa região de montanha, numa aldeia do século XIV, então tem muitas ovelhas. E eu fico observando as ovelhas, a Yolanda sabe, eu sou um fã de ovelhas. Então, as ovelhas não deitam em pastos verdejantes, mesmo que seja verde, elas não deitam. A ovelha ela só deita, ela só descansa quando ela está alimentada. Então, quando Davi diz, o Senhor meu pastor, deitar-me faz em pastos verdejantes, ele está dizendo, o Senhor me dá tão bem de comer, Ele supre tanto a minha alma, que agora eu posso descansar. O louvor verdadeiro é esse. Enquanto a criança está mamando, é isso que Deus quer que a gente aprenda. Seja no louvor, na adoração, no ato da adoração, um bebê no meu colo. A segunda coisa que pode acontecer, portanto, quando eu falei, há 3 coisas que acontecem, a primeira coisa que acontece é o silêncio. Porque música também é silêncio, ou o silêncio também é música. As crianças precisam aprender a fazer silêncio, se ela quer ser uma boa musicista.
Quem não consegue parar para ouvir, todo músico sabe, o músico que não consegue ouvir o outro não serve, não presta, né? O silêncio é importante. A segunda coisa que acontece naquele ato é esta aqui, é o choro, né? O louvor verdadeiro é o louvor sincero. A criança, quando chora, ela não quer saber se vai incomodar o pai ou a mãe. Ela está simplesmente declarando, na sua maneira simples de declarar, de se manifestar, que ela necessita daquela atenção, daquele momento, porque senão ela morre. Eu lembro que uma vez, quando a minha filha ainda era pequenina, minha esposa estava a trabalhar e eu cuidava da minha filha, trocava a fralda, dava banho e fazia a papa, fazia tudo que a mãe tem que fazer também. Tive esse privilégio. E eu lembro que uma vez ela estava a chorar muito, foi aí que eu descobri que ela estava com fome. Foi a primeira experiência, percebi, quando é que eu vou dar comida a ela? Foi quando ela já não aguentava mais, ela abriu a boca maior do que essa criança aí, né? No louvor, nós precisamos também ser sinceros, com a alma transparente, assim como a criança. O louvor sem ser sincero, Deus não aceita, não é perfeito. Então as crianças têm que ser sinceras diante do Senhor. Essa é a segunda coisa que acontece neste ato. É o silêncio, é o choro. E a terceira coisa é o riso, é a satisfação. Não há louvor mais agradável ao Senhor do que aquele louvor de um coração agradecido, não é? Louvar agradecendo a Deus por tudo. Hoje, infelizmente, existe muito aquele louvor do eu, né? A gente chega diante do Senhor logo já declarando aquilo que é a sua posse, não é? A gente chega já diante de Deus, tudo que Jesus conquistou é direito nosso, não é? A gente já vai por aí, por esse caminho, né? É a era do eu e mais eu, não é? Então, eu penso que neste texto, Deus está usando um bebê nesta fase da vida para dizer assim, olha, quanto mais simples o louvor, quanto mais sincero e quanto mais grato, melhor. É mais perfeito, tá bem? Então as crianças têm que aprender isso e nós também, na hora de louvar com as crianças. Vamos seguir então. Se Deus diz assim, que é Jesus quem fala, da boca das crianças, dos bebês que mamam, tu suscitaste o perfeito louvor, então, se alguém for aqui ministro de música, se alguém formou-se em música e quer ser ministro de música, eu aconselho primeiramente passar 1 ano no berçário. Porque é ali que surge o perfeito louvor. Antes de você vir para a banda apresentar-se, né? Mostrar o quanto sabe reger, o quanto sabe compor, o quanto sabe tocar, o quanto sabe ministrar, antes de você ir pegar um grupo de adolescentes e mostrar que é o mestre da música, fazer com que eles olhem para você, vai para o berçário. Diz assim ao pastor, se você já é ministro de música, ou já é ministro de louvor, né? Vá ao pastor quando voltar e diga assim, pastor, permita-me passar 1 ano de estágio no berçário. Fazer um anjo de estágio no berçário. E o pastor vai perguntar, mas por que, irmão? Porque é ali que surge o perfeito louvor, eu preciso aprender com eles. A arte do silêncio, a arte do choro e a arte da satisfação, da gratidão. Amém? Então é isso. Acho que todos nós devíamos passar por isso, né? Passar primeiro pelo berçário, aí depois passar para o pré-escolar, para o primário, júniores, adolescentes, e aí está apto para todo o grupo, né? Seguindo, é importante pensarmos assim, qual é a ideia que você tem sobre o papel da música no seu ministério? Sabe por quê? Porque isso vai definir como você vai se portar ou como você vai utilizar a música. Essas músicas todas que vocês aprenderam, não é só para chegar e debitar para as crianças. Ah, aqui, crianças, tem um playback, cantem à vontade. Que a tia não sabe tocar nem cantar. Não é? Não é assim. Então, a definição que você tem da música, a ideia que você tem da música, para a relação que você cria com a música,
no seu ministério vai definir como você vai se portar, como você vai utilizar este recurso no seu ministério. Isso vai tornar mais fácil, vai clarear o caminho por onde você deve andar. Por quê? Porque o ministério da música é um leque muito grande, né? E aí a gente tem que apontar a nossa mira para onde será mais fácil trabalhar, tá bom? Então, olha só, para mim, a música aparece como uma linha no meio de uma coxa de retalhos. A música vincula todas as coisas. Perceba só, uma coxa de retalhos e... Obrigado. Então, uma coxa de retalhos é muito bonita, não é? É quentinha, mas dá um trabalho fazer, não dá? Pegar todos aqueles retalhos bonitos. Posso voltar aqui atrás um pouco, se for o caso? Isso, ok. Mas olha, gente, se os retalhos não forem cosidos, vinculados uns aos outros, a coxa não funciona, pois não? Pega um monte de retalhos, corte-os de vários tamanhos, coloca em cima da cama e deite sobre eles, para ver se funciona. Não deita. Então tente se cobrir com uma coxa de retalhos sem alinhavar. Você puxa um retalho, só vem um pequenino, né? O restante fica na sua cama. A música no seu trabalho serve para isso, pelo menos no meu trabalho serve para isso. Todas as partes do programa, elas são vinculadas pela música. A música vai costurando tudo. Então, este é um valor fundamental na música no seu trabalho. É você utilizar a música com arte, com estratégia, com sabedoria, com discernimento, porque a música vai fazer isso, olha, vai vincular a lição bíblica com o período de oração, o período de oração com a história missionária com a oferta missionária com a atividade manual ou com o jogo de revisão. Tudo vai ficar vinculado pela música. Imagina se no congresso não houvesse a música. Parecia que ia ficar partes soltas, não é? Mas a música vai vinculando umas coisas às outras. Então, eu olhando a música no Ministério das Crianças, desta forma, fica mais fácil eu definir como é que eu vou utilizar a música, de forma que ela funcione, que ela sirva o meu ministério. Tá bom? Outra coisa, a música serve de recurso à resiliência. Nós ouvimos a Yolanda falando sobre isto ontem, não foi? Ou antes de ontem. A música ela é tremendamente poderosa para desenvolver atitude de resiliência na criança também. Veja lá, do campo ao palácio, do palácio aos desertos, a história de um menino resiliente. Vamos ver rapidamente, coisas muito simples. Tem aqui um texto de Samuel. Respondeu Davi a Saul, dizendo: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. Livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim. Ele. Agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Senhor Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Sabe como é que Davi conseguiu derrotar o leão e o urso? Eu fico querendo crer que foi tocando a sua harpa. Assim. O urso veio, ele começou a tocar, deu uma adormecência no urso e no leão, ele ouviu aquilo, adormeceu, agora é fácil cortar a barba, né, e cortar a cabeça dele. Lógico, isso é uma especulação. Mas o que eu digo é que, o que eu quero dizer aqui, é que a música ajuda-nos a dominar os nossos medos. Se você tem crianças medrosas na sua classe, o que fazer com elas? Use a música para ajudá-las a resistir ao medo e a dominar o medo, a avançar para frente, não olhar para trás.
Oh, oh, não olhes para trás, Jesus está contigo. Não, 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 não olhes para trás. Essa música fez impacto em algumas crianças. Então a criança, a música, ela pode ajudar a criança a dominar os seus medos. Davi, ele dominou o seu medo. Imagina, Davi não era um super-herói, Davi era um menino. O que é que o menino pode fazer contra um urso, contra um leão? É verdade que o Espírito do Senhor estava com ele, mas eu tenho certeza que a música o conduziu num caminho de vitória, de resiliência, de resistência, de domínio próprio. No campo, Davi serviu-se da música para dominar a ira do urso e do leão, eu tenho certeza disso. Ora, depois que Davi derrotou o gigante Golias, ele foi para o palácio, não é? No dia seguinte, ou um certo dia, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Eu costumo dizer, aliás, eu costumo repetir o que se diz muito, porque eu creio nisso. A mão que segura um violão nunca toca numa arma. Ensine as suas crianças, você que mora no Rio de Janeiro, nas favelas, ensine as suas crianças a tocar um instrumento. Ela nunca vai pegar numa AR-15, nunca vai pegar numa pistola, uma M9, ok? 9 milímetros, nunca. Você que mora aí nas favelas de São Paulo, que não são pequenas também, você que mora na periferia do Recife, ou mesmo lá no norte, no extremo norte do Brasil, uma criança que toca um instrumento nunca pega numa arma. A diferença entre Davi e Saul era isso. Davi tocava uma harpa, Saul, porém, andava com uma lança. Não tinha como dominar a sua raiva dessa forma. Eu, inclusive, era um menino muito raivoso, muito agressivo, quando eu era garoto. A música transformou isso. Né? Veja só, a música serve para amansar a ira do urso que existe no coração da criança. Davi enfrentou um leão e um urso quando era criança, mas agora ele estava diante novamente de um outro urso, com a lança apontada na mira dele. Então, quero dizer com isso que Davi serviu-se da música para amansar a ira do coração de Saul. Você tem problemas de disciplina na sua casa, na sua classe, na classe de Boas Novas, na classe com crianças ao ar livre? Nós já lidamos muitas vezes com isso. Você tem problemas de disciplina lá na escola dominical, tem um menino que é muito disciplinado, muito rebelde, usa a música, irmã, para amansar o urso que está no seu coração. Usa a música. E música que resolve a questão, tá bem? Vamos ver isso logo, logo. A história de Márcio. Eu fui professor de escola lá em Portugal, eu dei aula em 3 escolas públicas, para iniciação musical. Havia na minha classe um menino como este, com síndrome de Down, terrível no sentido assim do comportamento. Eu não conseguia dar aula. Muitas vezes eu tinha que deixar toda a turma na sala para ir correndo atrás dele na escola. E quando eu conseguia agarrá-lo, eu tinha que usar de força. Se alguém hoje visse a ação e fotografasse, colocasse na internet, eu estava preso. Então, com medo disso, eu disse, olha, eu não consigo controlar ele, então eu vou dar aula para aqueles que conseguem ouvir. Eu não posso lidar com ele. O pai dele soube disso e veio falar comigo. Ficou muito revoltado, porque é como se eu estivesse desprezando o seu filho. E eu disse, olha, amigo, vizinho, porque moramos numa aldeia, todos se conhecem, eu disse, olha, vizinho, não é isso. Eu amo o Márcio como amo todas as crianças. Só que eu não consigo controlar ele, porque ele tem muita força. É um menino já muito desenvolvido, para a idade que tem. E o senhor sabe, o senhor é pai dele. Se eu agarrar com força e o senhor passar por aqui pela escola e ver esta cena, o senhor vai me processar. Eu não quero isso. Então ele
ele disse, não, mas faça isso, eu peço que não deixe ele sozinho na escola. Eu pedi ajuda à escola, eles não tinham como resolver a situação, então eu comecei a fazer uma estratégia diferente. Eu pedi às crianças da minha turma que me ajudassem a ajudar o Márcio. Então todos nos unimos no foco do Márcio. Então eu chamei o Márcio para ser o que vai fazer a chamada, né? Número 1, número 2, número 3, né? Então ele já começou a envolver-se ali, mas quando terminava a chamada, ele voltava para o Márcio que era. Um dia, eu como gosto muito, sou muito curioso nos supermercados, gosto de comprar tudo que envolve ministério com crianças. A nossa sala é uma bagunça, porque é instrumento para tudo que é lado, é material. A nossa casa serve ao ministério, é completamente diferente. Então, eu encontrei no supermercado uma bateria. Mas olha só que coisa fantástica. Nunca mais essa bateria apareceu no mercado para ser vendida. Era tipo assim, a minha oportunidade. Eu pego, custava 40 euros. Só 2 baquetas, a bateria. Só que a bateria é fantástica, foi feita para o Márcio. Por quê? Porque se ele batesse, pegasse a baqueta, a bateria não vem com pratos, nem com tambores, nada. Ela só 2 baquetas de plástico. E com um fio para colocar aqui nos ouvidos. Então, se ele batesse a baqueta, né, da bateria na parede, não saía som. Se ele batesse na mesa, não saía som. Se ele batesse em alguém, não saía som. Mas se ele batesse apenas no ar, saía o som da bateria. Então ele tinha que fazer isso, olha. Tum, 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 tum. E aqui tinha o botão que era o prato. Tum, 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 tum. E na bateria ainda vinha uma entrada para um iPad, um iPhone, um iPod, enfim, um MP3, né? Para ele ouvir uma música e ir acompanhando o ritmo da música. Então, eu dava aula tranquilamente, porque lá atrás estava lá o Márcio. Foi o urso que eu dominei. Foi a forma que eu encontrei para dominar aquele urso. Sabe o que aconteceu no final do ano? Eu tive que me despedir da turma, porque não dava mais para eu continuar dando aula para eles. E quando eu disse que ia embora, foi uma choradeira incrível. O pai do Márcio veio falar comigo, por favor, não vá embora, meu filho não tem outra pessoa em quem confiar. E eu disse, olha, eu vou embora, mas vou deixar uma coisa com ele. E presenteei com aquela bateria, no Natal. Mudou completamente, né? Eu marquei a vida deles. Quer dizer, não fui eu, foi a bateria, né? Então, nunca mais encontrei a bateria para comprar. Parece que foi Deus que colocou ali, ó, compra essa bateria que tu vais resolver o problema. Os professores todos da escola vieram perguntar-me o que é que eu tinha feito para controlar o Márcio. Eu disse, foi uma bateria. Imagina, né? Então, a história do Márcio é muito interessante, porque a música, ela pode amansar o leão da ira que há dentro do coração da sua criança. Não é colocando de castigo, necessariamente, não é inibindo-a necessariamente, mas é utilizando a música como um efeito paliativo, um efeito analgésico e um efeito também encorajador. Porque ao mesmo tempo que o Márcio estava calmo e quieto, ele estava aprendendo também, não é? Lá em Portugal, nós temos um ministério chamado Musicamp, que é um acampamento só para músicos, crianças. O Marcos Elias, aqui o teclista, nosso irmão, esteve lá conosco com os Vencedores por Cristo, que nós convidamos para estar conosco lá. É um acampamento fabuloso, porque é um acampamento aberto para crianças dos 10 aos 16 anos, só aberto para crianças que querem desenvolver o ministério da música na sua igreja e aprender da perspectiva bíblica como se dirige um louvor. Deve imaginar que não sou eu que vou ensinar, né? Porque não é a minha área. Mas
nós convidamos sempre pessoas para dar palestras para crianças e adolescentes. Um acampamento só sobre música, acredite, é o último acampamento que nós realizamos no período do verão, mas é um dos primeiros a ser preenchido. Todas as crianças, agora que eu introduzi o ukulele, eu fui o primeiro a introduzir o ukulele nas igrejas evangélicas, fiz história, né? As crianças todas, adolescentes, adultos, todos usando o ukulele agora nas igrejas, né? Então, este acampamento, ele está assentado num tema, que é isso aqui. Parafraseando aquele versículo que diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, o que eu transmito para os nossos campistas é isso. Aquilo que governa o coração forma a arte. Então, se você quer fazer um bom trabalho musical, nunca será bem feito se o seu coração não for governado por aquilo que há de melhor. Então, em primeiro lugar, a coisa começa no coração. Aquilo que governa o coração é que vai dar forma e vai dar arte, vai criar as coisas, fazer as coisas com arte. Então, é importante que no ministério da música, o seu coração seja um coração cheio de boas virtudes. Tá bem? A história do Miguel. Neste acampamento, nós tivemos um menino super católico, de uma família muitíssima católica, praticante, amigos nossos, amigos da Yolanda desde muito novos. Eles casaram-se, tiveram 2 filhos, Tiago e o Miguel. O Miguel é um adolescente forte, alto, mais alto do que eu, também não é muito, não é preciso muito. E o pai é muito alto, mas muito católicos. Eles levavam as criancinhas todas para a catequese com regularidade e tal. E ele foi para o nosso acampamento. Depois de tantos convites que fizemos, os pais deixaram ir para os nossos acampamentos musical, porque ele gosta muito de música. Ele encontrou-se ali. Encontrou novos amigos, uma nova família e novas músicas. E encontrou-se com o seu instrumento, que ele não sabia que instrumento utilizar, ele encontrou-se com a guitarra. Depois ele aceitou a Jesus no acampamento seguinte. Ele voltou no ano seguinte e aceitou a Cristo. E eu disse assim, olha, Miguel, tive uma conversa pessoal com ele, com aquele adolescente. Eu disse, olha, Miguel, eu conheço bem os teus pais, vocês são católicos e muito católicos. É possível que quando você chegar em casa, os seus pais olhem com indiferença ou olhem com rejeição essa notícia de que você agora pertence a Jesus integralmente. Mas seja um menino que honra os seus pais, o seu pai e a sua mãe. Não se insuja com eles, não se levante contra eles, obedeça-os, honre-os, porque é isso que Deus quer dos filhos. Filho, honra teu pai e a tua mãe. Se eles disserem assim, como tu ainda és adolescente, muito novo, não és de maior, não vais para a igreja evangélica, nem para a igreja da Yolanda, vais conosco para a nossa igreja, não importa a fé que tenhas, então vais obedecer aos teus pais, porque eles podem te tirar a igreja, mas não te tira a fé. E ele ficou firme, e eu disse assim, olha, não é pelo fato de agora seres cristão autêntico, que as coisas vão ser uma maravilha, e o sol vai raiar. O sol vai raiar todos os dias sobre ti, mas o dia mal virá, e tu tens que criar resistência nesse tempo, usar da fé que Deus está te dando, ok? Seja fiel ao Senhor, que Ele vai honrar o teu coração. Em pouco tempo, os pais se divorciaram. Uma coisa terrível, uma notícia trágica para nós dois, porque imagina um casal 20, que não imaginaríamos nunca, os dois super animados, super bem dispostos, separaram-se da pior maneira possível, uma bomba dentro da família. Separaram-se, mas não saíram da casa. Então, é dia alternado, um dia fico eu, um dia para não se cruzarem. Imagina esse menino agora nessa circunstância. Sabe o que aconteceu? A música foi usada para ele criar resiliência no meio dessa dificuldade. Hoje, e a minha filha mais nova, que também toca saxofone, que é uma outra história também, como a música pode dar orientação e discernir, e apontar o caminho do futuro da criança,
A minha filha encontrou na música uma forma de ajudar o Miguel, junto com outros campistas deste acampamento musical. Então, eles jantam na casa dele. Um dia é o pai que faz o jantar, outro dia é a mãe que faz o jantar. Mas eles estão todos lá, sempre e regularmente, ajudando o Miguel. Hoje o Miguel ganhou um microfone para gravar as suas músicas num programa de computador. Ele está completamente entusiasmado e crente fiel, porque a música encontrou o Miguel e o Miguel encontrou na música um motivo para resistir a essa dificuldade, né? Isso foi pelo acampamento musical. Gente, ministrando louvor entre as crianças, o ato da adoração através da música, aqui uma coisa muito interessante. A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Passa aqui. Isso. Aí, não, já foi. Voltando. Exatamente. O problema, às vezes, deste versículo é que, o problema não é no versículo, somos nós. Nesse acampamento musical, nós tínhamos um diretor de acampamento, que era voluntário nosso, que fazia esse acampamento, e tinha muita dificuldade em acertar com o modelo ideal para os adolescentes e para as crianças. Porque ele trazia um modelo muito exclusivo e não inclusivo. Ou seja, muitas crianças sentiam-se de fora, porque não se adequavam àquele modelo. Uma vez eu conversei com ele, e ele disse: mas, Osés, tu achas que nós somos muito mórbidos, assim, uma grande chatice, como nós chamamos em Portugal, uma grande seca? Eu disse: olha, eu não quero dizer isso, não. Eu quero tentar encontrar contigo o que é que se passa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que celebrai com júbilo ao Senhor. O que acontece é que, em muitos dos casos, nós celebramos, mas falta o júbilo. Em outros casos, jubilamos, mas falta a verdadeira celebração. Então, tem que haver um equilíbrio. Nem uma coisa e nem outra. Ou seja, não pode faltar júbilo na celebração. Aliás, a palavra do hebraico, que está lá em Salmos, é promover um louvor com muito ruído. Não estou dizendo para você chegar agora e levar baterias e latas para fazer o trabalho de música dentro da sua igreja. Mas a ideia ali é promover um ruído de alegria, de contentamento. Vá a um estádio de futebol. Diga assim à pessoa, a voz off do estádio: meus amigos, olha, peça para eles fazerem mais silêncio, porque eu estou com dor de cabeça. Né? Então, o Palmeiras faz um gol, e a voz off do estádio, todos os estádios têm uma voz off, né? Diz assim: meus amigos, antes de começar o jogo, eu peço a vocês, por favor, se o Palmeiras fizer um gol, não vibrem muito alto, com moderação, por favor. Acha que isso vai acontecer? Não é? Se for a sua equipe de futebol, você acha que isso vai acontecer? Claro que não, não é? Porque eles ali celebram com júbilo. Não pode faltar júbilo na celebração, mas é fundamental que no júbilo exista a celebração. O problema é que muitas vezes no trabalho com crianças, nós só pensamos que as crianças precisam apenas de júbilo. Só alegria, só alegria, só alegria. O problema muitas vezes que falta aí é que às vezes a gente pensa que a alegria está associada à velocidade, ao ritmo. Um ritmo bem tocado não precisa ser tocado de maneira rápida. O problema é que a gente às vezes pensa que a alegria e que o ânimo está na velocidade do ritmo. Não toque rápido, toque no compasso correto, mas com entusiasmo. Este é o segredo. Não precisa ser rápido para tocar, para fazer as crianças se agradarem da sua música, mas tem que haver júbilo, ok? E celebração. Olha, gente, na adoração, no trabalho com crianças, Deus fala às crianças. Elas precisam saber disso. Há uma grande dificuldade hoje dos professores fazerem com que as crianças creiam nisso. Leve esta palavra para os seus meninos e meninas. Meus amigos,
Adore ao Senhor, cante ao Senhor, porque Deus fala enquanto você adora. Deus revela os seus planos para as crianças na adoração. Na adoração, Deus responde às orações, enquanto adoramos ao Senhor. Na adoração, a criança precisa ser ensinada a adorar. Veja, gente, as crianças não crescem sabendo como é que tem que adorar, ok? Então, nós temos que ensinar a criança. Não podemos esperar que a criança adivinhe como é que tem que ser adorada. Então, temos que ser nós os mestres da adoração. Temos que ensinar a criança quais são os requisitos, o que Deus requer da adoração, e a criança tem que entender isso. Sabe por quê? Porque Deus pode rejeitar a adoração de uma criança também. Deus pode também rejeitar a adoração de uma criança. Você lembra do caso de Abel e Caim? O que é que aconteceu ali? Abel levou uma oferta ao altar, adorou ao Senhor. Caim pegou aquilo que havia de melhor do seu pomar e chegou diante do altar do Senhor e colocou também a sua oferta. Ele pegou aquilo que era de melhor do seu altar. As melhores verduras, as melhores frutas, os melhores legumes, e depositou a sua oferta diante de Deus. Deus aceitou a oferta de quem? De Abel. Lá em Hebreus é que nós encontramos por que é que Deus aceitou. Hebreus diz assim: pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do quê? Do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Entretanto, Deus rejeitou a oferta de quem? De Caim. Eu vou dar aqui uma declaração. Você não se escandalize com o que eu vou dizer agora, não. Me dê um tempo, não vá embora, não. Tá bem? Deixa eu explicar. Deus não quer o seu melhor, não. As crianças têm que entender isso. Deus não quer o seu melhor. Deus quer aquilo que Ele quer. Porque o seu melhor para Deus não serve para nada. Deus não precisa de nada de você. Deus não quer o seu melhor. O seu melhor você deve dar para sua esposa, para o seu marido. O seu melhor você deve dar para as suas crianças, para a sua classe. O melhor a criança deve dar para os seus pais, para os seus professores. Você deve dar o seu melhor para o seu patrão, para o seu país, para a sua sociedade, para a sua comunidade. Para Deus, você deve dar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus exige. E tem que ser sempre pela fé. Não há nenhum tipo, nenhuma forma de adoração que seja aceitável a Deus que não seja movida pela fé. Então, isso é uma palavra também de conforto para você. Sabe por quê? Porque você pode pensar assim: puxa, mas eu não tenho nada para oferecer a Deus, e na música eu sou um zero à esquerda, eu sou uma nota desafinada fora da pauta, não é? Mas Deus não está preocupado com isso, não. Deus quer que você entregue a Ele aquilo que Ele quer. Não preocupe-se em dar o seu melhor, porque hoje você pode achar que o seu melhor é aquilo, mas quem sabe você não vai melhorar lá mais para frente, não é? Talvez você não tenha dado ainda mesmo, de fato, o seu melhor. Portanto, não é por aí. Não preocupe-se em dar o seu melhor. Dê aquilo que Deus exige, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, e Ele ficará satisfeito. Foi assim que Deus ficou satisfeito com Abel. Deus queria o quê? Um cordeiro sacrificado, derramado num altar. Ele não queria a melhor maçã, nem a melhor fruta, nem o melhor legume, nem a melhor verdura. Ele não queria nada disso. Ele queria um sacrifício com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Deus queria ensinar a Abel e a Caim um projeto de vida baseado na cruz de Cristo. Não era baseado em legumes, não é baseado no seu melhor. Você não é salvo por causa do seu melhor. Você não vai para o céu por causa do seu melhor. Você vai para o céu por causa da graça infalível de Deus, que aceita aquilo que você tem a partir daquilo que Deus quer. Ora, não vamos entrar aqui também num extremo, tá bem? Ora,
A criança precisa saber que o Deus que ela adora é o mesmo Deus dos hebreus, gente. Então, tem que haver princípios de adoração muito definidos na nossa mente e no nosso corpo, na nossa consciência, no nosso coração. O Deus que nós amamos e que adoramos hoje é o mesmo Deus que Moisés adorou quando ouviu da boca de Deus, diz: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra é santa. Esse Deus não mudou, é o mesmo. Então, essa coisa de estar chamando Deus de cara lá de cima, pode estar lá em cima um cara, mas esse não é Deus. O nosso Deus, ele não está acima disso. Ele não está em cima de você, ele está acima de todos e de tudo. Então, Deus está muito mais elevado do que aquilo que você imagina. E as crianças têm que aprender isso. É uma questão de respeito e de temor. Deus habita no meio dos louvores, e é por isso que você deve desenvolver o ministério da música muito bem desenvolvido com as suas crianças. A ideia de que nós temos que dar um tempo muito grande para o estudo da Bíblia e um pouquinho de tempo para o louvor, para mim é uma ideia equivocada, porque o ensino da Bíblia, ela pode estar apresentado em todas as partes do programa. E a Bíblia deixa claro que Deus habita no meio dos louvores também. Agora é óbvio que este louvor que nós estamos aqui a falar é aquela linha que alinhava a coxa de retalhos e vincula todas as coisas. Tá bem? Não é um cantar só por cantar, não. Atenção com as letras com que cantamos. Veja só. Há aqui uma questão. Uma mesma porta para dois caminhos. E eu vou explicar o que significa isso. Existe um ciclo que conduz ao perigo dos equívocos. Isso aqui é muito, muito importante. Pelo menos é a minha preocupação, é aquela coisa que eu falei para vocês, daquilo que eu não sei, mas é daquilo que eu acho que nós deveríamos refletir sobre isso. Veja só, quando nós cantamos louvando ao Senhor, nós utilizamos a poesia, a letra da música. Acontece aqui um ciclo que é pela música que se entra muitas vezes heresia nas igrejas. Então, preste bem atenção quando você for cantar uma música nova, quando for escolher uma nova música. Preste muita atenção quando for louvar no meio da igreja uma canção que você desconhece. Eu, normalmente, quando vou a uma igreja que eu não conheço e estou a visitar pela primeira vez, e estou a ver ali uma música que eu não conheço, eu não canto. Eu já não faço isso. Se eu não conheço a letra, eu deixo a letra passar primeiro, porque eu não sei o que é que vem aí. Eu vou dizer aqui um exemplo que vocês podem também não concordar comigo, porque provavelmente você já deve ter cantado muitas vezes, mas é um ponto de vista meu. Há uma música que se toca muito hoje por aí, que diz assim: não adoro por aquilo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E se for Deus, se fizer ainda é Deus, se não fizer continuará sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz, adoro pelo que ele é. Não é? Isso está errado. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, e você deve adorar a Deus por aquilo que ele faz, porque vamos ser sinceros, que nem uma criança que chora. Se Deus é Deus, ele faz. Eu não adoro um Deus que só é de palavras, porque o evangelho de Deus não vem de palavra, mas é de poder e ação. O Deus de Israel é o Deus que faz. E veja só, a maior parte dos louvores na Bíblia, de Davi, os salmos de adoração e de louvor, ele diz assim: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque ele abriu o mar vermelho em duas partes e o povo atravessou, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque ele aniquilou os inimigos no fio da espada, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele começa a relatar uma extensão enorme de feitos do Senhor. Salmo 78 diz assim: as coisas que ouvimos e que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, mas delas falaremos, não é? Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, a sua força e as maravilhas que fez. Essa coisa de dizer que não adora a Deus por aquilo que ele faz, só por aquilo que ele é, isso é hipocrisia.
Porque no dia que você estiver aflito com um problema de câncer no seio da sua família, você vai dobrar o seu joelho e pedir a Deus que faça um milagre. Deus não é um homem como nós. Para minha esposa, eu digo assim, eu não te amo por aquilo que tu fazes, eu amo por aquilo que tu és, mas deixa ela parar de fazer as coisas em casa. A mesma coisa sou eu. Ela não me ama por aquilo que eu faço, ela ama-me por aquilo que eu sou. Ela ama de graça, às vezes nem só por aquilo que eu sou, que há coisas em mim que não é digno de ser amado. Mas ela ama de graça. Eu amo, adoro ao Senhor de graça, pela graça. Aliás, é até a graça dele que me faz adorá-lo. Não é por aquilo que ele é, não é por aquilo que ele faz, porque Deus é Deus, sempre foi Deus e muita gente não o adora. Ele faz, continua fazendo, já fez e muitas pessoas não o adoram. Deus está pouco preocupado se você adora Ele por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Ele quer aquilo que Ele quer. Então, essa coisa de estar cantando, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, Deus fica olhando assim, tá bem, então vou deixar de fazer, para ver se continua adorando. Ok? Veja só, com a letra que cantamos, também com ela oramos. Da maneira como oramos, é a forma como cremos. Da forma como cremos, é também a forma como nós pensamos. Da forma como nós pensamos, é a forma como nós vivemos e pregamos, e aí está feito a heresia. Ok? Então tenha muito cuidado com aquilo que você canta na sua igreja. Alguém aqui é compositor? Alguém compõe aqui louvores? Levanta a mão para eu conhecer. Sem medo também? Pode. Tem aqui compositores? Né? Ok, tem poucos, mas tem bons, poucos e bons. Meus amigos que são compositores, eu aconselho vocês a fazerem uma coisa, pelo menos é aquilo que eu faço. Quando eu componho uma letra, eu não digo assim, puxa, foi Deus que me deu. Deus me deu essa canção. Não, isso foi você que teve a ideia, acordou bem. Né? Deus pode aprovar isso. Se ela for bênção para os outros, você vai ver que foi Deus que esteve ali. Mas antes de você dizer isso, e sair gravando e mandando para toda a gente, e reunir o seu grupo de louvor, gente, olha, fiz uma canção nova, vamos aprender e vamos cantar na igreja. Escreva a letra, ponha na gaveta e deixe lá um tempo. Depois você volta lá e olha novamente para a letra. Ok? Provavelmente você vai mudar de ideia. Ou então vai dar ali uma melhorada. Mas depois que fizer isso, eu ainda aconselho fazer outra coisa. Mostre a alguém, para que a pessoa diga assim, olha, mas sem cantar, só a letra. O que é que você acha desta poesia? Não diga que você que fez. Ok? Faça isso, para que você tenha mais crivo, quanto mais melhor. Como fazer escolhas acertadas, gente? Letra fácil com a mensagem clara. Na hora de escolher uma música para as crianças. Uma letra clara com a mensagem uma letra fácil com a mensagem muito clara. Nada de mensagens que a criança precisa interpretar o que está cantando. Melodia agradável e apropriada. Sabe por que muitas vezes as crianças não gostam de certas músicas? Porque a música é assim, gente. Há músicas que eu não canto porque eu detesto. Há músicas que eu não ouço porque eu não gosto. Música não é história bíblica, que a gente ouve e não podemos mudá-la. São encantadoras. Não é? Mas música não. A música é uma arte. E a arte, ela conquista o gosto ou não conquista. Não tem músicas que você gosta de ouvir? Tem músicas que você canta porque gosta, não é? Existe alguma música que você não canta por não gostar? E por que é que você vai obrigar as suas crianças a cantarem as músicas que ela não gosta? Então você tem que ter um bocadinho de atenção nisso, respeitar o sabor da criança também. Não é? Então a melodia agradável e apropriada. Use o modelo 78. Cante às crianças essas coisas aqui. Os louvores do Senhor, que é aquilo que Deus é. Não é aquilo que a criança quer, mas aquilo que Deus quer. Cante ao Senhor a sua força e o poder dele. Cante ao Senhor as maravilhas que fez.
Eu vou passar aqui rapidamente, porque não quero ir muito para a frente do tempo, mas eu quero dar aqui, pelo menos, uma sugestão para vocês, ok? Vamos passar aqui. Essas coisas depois a gente... ok, peraí. Isso aqui. Olha só, às vezes a gente tem dificuldade de colocar uma música nova, um estilo novo, porque temos muitos paradigmas ainda. E às vezes precisamos quebrar uns paradigmas. Lembra desta imagem aqui? Pode passar aqui. Eu passei muito rápido, né? Fica difícil para vocês. Ok, tá bom, mas ainda bem. Pronto. Às vezes nós temos que quebrar alguns paradigmas no ministério com crianças, para que o trabalho resulte. Porque as crianças estão numa geração, nós estamos noutra. As crianças precisam de uma coisa e nós, às vezes, estamos dando uma outra. Ok? Elas precisam de um determinado trabalho, uma determinada abordagem, mesmo na área musical, que é a mais desafiadora de todas. Por isso, o que é que eu faço hoje? Eu já não faço ministração de louvor nos acampamentos. Sabe o que é que eu fiz? Eu passei isso para minha filha adolescente. Eu deleguei toda a ministração de louvor para a minha filha adolescente. Ela é uma menina crente, é uma menina que tem uma base bíblica sólida, porque os pais ensinam. É uma menina fiel ao Senhor e uma menina super atualizada, coisa que eu já não sou. Então eu digo assim, filha, a partir de agora, escolhe as tuas músicas, o tema é esse, mas eu quero músicas assim, assim, assim. Eu dou a orientação, passa pelo meu crivo, mas ela que vai escolher. Se escolher mal, eu retiro. Se escolher bem, eu reforço. O nosso louvor nos acampamentos mudou completamente. Tanto que eu disse assim para ela, filha, bem, o período de louvor que eu fazia era muito ruim. E ela começou a rir. Disse, não, pai, era o teu estilo. Era só o teu estilo. Eu disse, tá bem, então nunca mais vai ver esse estilo lá no acampamento. De vez em quando eu ponho o meu estilo, né? Pronto. Porque há músicas e músicas, né? Então, a música de louvor para acampamentos tem que atender a uma abordagem, um desenho específico. E nada melhor do que os adolescentes para entender o que é que está a ser buscado hoje. Não é consumido, porque a gente não vai dar aquilo que está a ser consumido. Mas nós temos que entender qual é a linguagem. Obrigado. A gente tem que entender qual é a linguagem das crianças, né? E veja só, eu espelho-me e inspiro-me numa geração que está acima da minha. Dr. Russell Shedd, Gilberto Celeste, o reverendo Vacílios. Os adolescentes olham para mim e têm que encontrar em mim inspiração. As crianças olham naturalmente para os adolescentes porque é a geração mais próxima delas, naturalmente. Então, quando elas olham para... Tanto é que as criancinhas aí do mundo preferem ouvir quem? Justin Bieber. Não vai ouvir Djavan. Não é? Porque é a geração mais próxima. Então, trabalhe com os seus adolescentes para que eles sejam bons exemplos de ministração, de louvor e adoração, para que as crianças olhem para eles e encontrem inspiração. Fica mais fácil você trabalhar. O que é que acontece com uma criança quando diz assim, eu não quero essa música? Porque é exatamente isso, ela não gosta. Sabe o que é que eu faço com algumas músicas da PEC que eu tenho dificuldades de cantar com as crianças? Porque, de fato, há certas músicas que a melodia não é apropriada para a criança. E algumas crianças não estão habituadas a ouvir aquele estilo de música, por mais que eu dê uma roupagem diferente. Então, eu não vou criar um braço de guerra com as crianças. Sabe o que é que eu faço? Porque as músicas da PEC, elas são pérolas preciosas que resistem ao tempo. São pérolas preciosas, eu não abro mão, não abdico das músicas, das canções da PEC. Sabe por quê? Porque elas são curtas, por isso chama-se corinho. Corinho significa aquilo que se repete e resolve tudo em menos de 1 minuto. São as músicas da PEC. Nas músicas da PEC você encontra os louvores do Senhor, aquilo que Ele é, a sua força e as maravilhas que fez.
Nas músicas da PEC você encontra doutrina, você encontra exemplo, você encontra conteúdo bíblico, história bíblica, tudo está ali, em coisa de 30 segundos. Não é? Agora, quando há uma música que a criança não consegue, e eu sei que ela talvez não vá aprender, não vá querer logo, sabe o que é que eu faço? Eu uso a música para reforçar o meu ensino, mas eu canto eu sozinho. Olha, vocês vão ver uma música que eu vou cantar para vocês agora. A criança não precisa cantar naquele momento, eu canto para elas. E elas ouvem, se gostarem da minha voz, elas provavelmente vão gostar da música também. Porque música é assim mesmo. Agora, de fato, nós temos muitas músicas no Cancioneiro da PEC que valem a pena ser resgatadas. Vocês viram, né? O Sabão, que é a música mais antiga do que a minha avó. Né? Desculpa aqui, irmão. É uma música bem antiga, não é? Bem antiga, mas que resistiu ao tempo e vai resistir ainda. Jesus vai voltar e alguém, algures no mundo, vai estar cantando esta canção. O sabão lava o meu rostinho. E Jesus vai dizer, meu filho, você já está tão limpo que está na hora de subir. Não é? Ok? Olha, nem tudo que parece é. Pode passar eu vou terminar agora aqui também com isso. Lembra daquele... é ali mesmo. Lembra daquela imagem que eram crianças louvando, não é? Que estava ali, afinal de contas, aquilo não eram crianças, nem a criança, nem o pai, nem a mãe estava louvando. Eles estão apenas tentando apanhar aquele papagaio ali. Vocês viram, né? Porque eu associei aquilo a uma informação de louvor e adoração, então, porque o papagaio ainda não tinha aparecido, né? Mas, afinal de contas, eles estão tentando apanhar o papagaio, não estão adorando nem louvando. Sabe o que significa isso? É que antes de você julgar, antes de você definir aquilo que não quer, aquilo que quer, aquilo que pode, o que não pode, procure pesquisar, conhecer, aprofundar-se, fazer as coisas com excelência. Gente, olha, o meu tempo já não dá mais, já passei 4 minutos, não queria nem sequer ter passado os 4, mas eu vou ter que parar aqui, tá bem? Eu agradeço imenso a vossa atenção, e espero que as músicas que vocês agora vão utilizar com esse CD sejam uma bênção para vocês, tá bem? Segura para mim aqui. Vamos cantar. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom para mim. Essa é outra que vai resistir muitos anos. Deus é bom para mim, seguro estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, seguro estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, com Ele eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou com Ele eu vou. Deus é bom para mim, Deus é... Você botar mole aí, né? Obrigado, Zé. Vocês precisam ouvir o seguinte: ainda tem pessoas que precisam saber disso aqui. Você achou alguma coisa, por exemplo, tem apostilas que às vezes tem o nome da pessoa, não é sua, vê se é sua mesmo. Se às vezes tem uma Bíblia